Já se perguntou quem foi a primeira pessoa a morrer? Não Caim ou Abel, mas o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia nos conta sobre sua criação, sua queda e a maldição da morte que se seguiu. Mas quem sucumbiu primeiro? Adão, o primeiro homem, ou Eva, a mãe de todos os viventes? A resposta é mais misteriosa do que você imagina e revela muito sobre como lemos as Escrituras. Vamos mergulhar em um dos enigmas mais antigos da humanidade. A história começa em Gênesis, no Jardim do Éden. Deus cria Adão do pó da terra e, a partir de sua costela, cria Eva. Eles vivem em perfeita harmonia com Deus, com uma única regra: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os avisa claramente: no dia em que dele comerem, certamente morrerão. Mas uma serpente astuta convence Eva a desobedecer, e ela compartilha o fruto com Adão. Nesse instante, a inocência se perde. Eles percebem sua nudez e se escondem de Deus. A desobediência abriu as portas para o pecado e, com ele, a sentença de morte para toda a humanidade. As consequências foram imediatas e severas. Deus confronta Adão, Eva e a serpente, pronunciando maldições sobre cada um. À serpente, ele diz que rastejará sobre seu ventre. A Eva, ele diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. A Adão, a maldição atinge seu trabalho e sua própria existência. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa última frase é a declaração formal da mortalidade humana. A morte física não foi instantânea, mas a sentença foi selada. Eles foram então banidos do Jardim do Éden, impedidos de acessar a árvore da vida, o que teria lhes concedido imortalidade. A partir daquele momento, o relógio começou a contar. Agora vamos analisar o que a Bíblia diz sobre a longevidade deles. As genealogias no início de Gênesis são famosas por registrar idades incrivelmente longas. E para Adão, temos um número exato. Gênesis capítulo 5, versículo 5 afirma: E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. É uma declaração clara, direta e final. Sabemos quando Adão nasceu em um sentido figurado, o período em que viveu e o fato de sua morte aos 930 anos. A Bíblia registra sua vida e seu fim. Ele teve filhos, incluindo Caim, Abel e Sete, e através de Sete sua linhagem continuou. O texto é explícito sobre a morte de Adão. Então, o caso está encerrado? Adão morreu primeiro? Se nos basearmos estritamente no que está escrito, a resposta é simples. A morte de Adão é a única morte do casal original que a Bíblia registra explicitamente. Não há um versículo que diga: e Eva viveu tantos anos e morreu. O texto simplesmente para de falar sobre ela. Do ponto de vista do registro bíblico, a morte de Adão é a primeira e única que conhecemos. Para muitos estudiosos que seguem uma interpretação literal e focada no texto, a discussão termina aqui. Se a Bíblia não menciona a morte de Eva, então qualquer afirmação sobre quando ela morreu é pura especulação. A única morte confirmada é a de Adão. No entanto, o silêncio da Bíblia sobre a morte de Eva abre um vasto campo para interpretação e tradição. E é aqui que o mistério se aprofunda. Muitos argumentam que Eva provavelmente morreu primeiro. Uma das principais linhas de raciocínio se baseia na maldição que ela recebeu. Com dor darás à luz filhos. Em tempos antigos, sem a medicina moderna, o parto era um dos eventos mais perigosos na vida de uma mulher. A mortalidade materna era extremamente alta. A maldição de Eva não era apenas sobre a dor, mas sobre o perigo inerente a cada gravidez. É plausível que, ao longo de séculos dando à luz, Eva pudesse ter sucumbido a complicações no parto. Além disso, as condições de vida após a expulsão do Éden eram duras. A luta pela sobrevivência era constante. Algumas tradições judaicas e textos apócrifos, como o livro A Vida de Adão e Eva, oferecem narrativas extrabíblicas que sugerem que Eva morreu primeiro, e que Adão a lamentou profundamente antes de sua própria morte.
Essas histórias, embora não canônicas, refletem uma antiga crença de que a jornada de Eva na Terra foi concluída antes da de Adão. Mas é crucial lembrar: tudo isso é especulação, não um fato bíblico. Então, por que a Bíblia seria tão específica sobre a morte de Adão e silenciosa sobre a de Eva? Aqui entramos no campo da teologia. O foco de Gênesis e das genealogias subsequentes é patrilinear, ou seja, traça a linhagem através dos homens. A linhagem messiânica que leva de Adão a Noé, Abraão, Davi e finalmente a Jesus é o fio condutor da narrativa. Adão, como o cabeça da raça humana e o primeiro a pecar, ocupa uma posição teológica central. Sua vida e morte marcam o início e o fim do primeiro ciclo da humanidade. A morte dele é registrada como um marcador histórico e teológico, o cumprimento da promessa de que ao pó voltarás. O silêncio sobre Eva não diminui sua importância, mas pode simplesmente refletir o foco narrativo do autor em estabelecer a linhagem patriarcal. A questão de quem morreu primeiro, embora intrigante para nós, pode não ter sido a prioridade para os escritores bíblicos. A mensagem central não é sobre a ordem das mortes, mas sobre a universalidade da morte como consequência do pecado. Paulo, no Novo Testamento, escreve em Romanos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O foco está em Adão, como o representante da humanidade na queda. Vamos resumir os argumentos. Por um lado, temos a prova textual concreta. Gênesis 5:5 diz que Adão viveu 930 anos e morreu. A Bíblia não fornece essa informação sobre Eva. Portanto, no registro bíblico, Adão é o primeiro a morrer. Por outro lado, temos a especulação lógica e tradicional. As dificuldades da vida antiga e os perigos do parto, ampliados pela maldição divina, tornam plausível que Eva tenha morrido antes de Adão. Essa visão é apoiada por alguns textos não canônicos, mas permanece no campo da teoria. No final das contas, o mistério de quem morreu primeiro, Adão ou Eva, permanece sem uma resposta definitiva nas Escrituras. A Bíblia confirma a morte de Adão, mas deixa a de Eva envolta em silêncio. E talvez seja essa a lição. A questão não é competir sobre quem foi o primeiro a morrer, mas entender por que eles morreram. A história deles é a nossa história. É a história da origem do pecado, da separação de Deus e da inevitabilidade da morte para toda a humanidade. Mais importante ainda, é o pano de fundo que dá sentido à promessa de redenção. A morte entrou no mundo através de suas escolhas, mas a teologia cristã ensina que a vida eterna é oferecida através do sacrifício de Jesus, chamado de o último Adão. A pergunta real não é quem morreu primeiro, mas como podemos encontrar vida em meio a um mundo marcado pela morte que eles inauguraram. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por um dos mistérios da Bíblia. Se você gostou desta exploração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos que desvendam os segredos das Escrituras. Até a próxima!